Boa tarde a todos. Começamos agora mais um seminário Economia e Defesa da Concorrência. Temos aqui a grande honra, né, de ter duas presenças de peso aqui, do Direito Antitrust. Temos aqui conosco o Bruno Pinizetti, que vai apresentar a sua tese, né, de doutorado, Atos de Concentração, Conglomerados e Ecossistemas Digitais, Nova Teoria para Controle de Estruturas no Brasil. O Bruno, ele tem doutorado, né, na USP, é professor do INSPER, advoga em Curitiba e também é MBA aqui no CAD. Né? E junto conosco também se encontra aqui o conselheiro Vitor Fernandes, também tem vários trabalhos nessa área de economia digital. Então, agradeço a todos aí e a todos que vão nos ouvir aqui no site do CAD. Né, o Departamento de Estudos Econômicos tem essa prerrogativa, né, essa competência de trazer a academia próxima ao CAD, de trazer debates extremamente importantes. Né? Então, agradeço aí a gentileza do Bruno pela sua competência e pela tese que desenvolveu. Se poderia aí nos brindar com essa apresentação, e aí ao longo da apresentação ou ao final a gente pode tecer alguns comentários e também fazer algumas considerações. Eu só faço um parênteses aqui, um disclaimer, que é o que eu faço sempre, é que aqui a gente não está apresentando uma posição institucional quando a gente faz esses comentários, né? É mais o debate acadêmico mesmo, que eu acho que deixa tudo mais à vontade aí para a gente apresentar opiniões e apresentar sugestões também, sabendo aí que o CAD, de fato, tem um sistema complexo de decisões e precisa passar sempre pelo plenário do CAD as decisões que se tomam aqui dentro do CAD, né? Mas, dito isso, então, passo a palavra para o Bruno para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Então, Ricardo, muito obrigado pela apresentação. Fico bastante lisonjeado com o convite de vocês, do DE, do CAD. Parabéns pela iniciativa de trazer os acadêmicos para discutir e apresentar os trabalhos. Acho que dialogar com a autoridade é o objetivo de quem é acadêmico nessa área da concorrência e ver os trabalhos reverberando dentro das atividades da autoridade e trazendo algum tipo de melhoria, algum tipo de novos fundamentos para a autoridade. Acho que é bastante importante e o trabalho do pesquisador, o trabalho da academia se torna mais relevante também. Então, eu tenho acompanhado os seminários, já vi muitos colegas apresentando aqui também, então é um prazer estar aqui. Agradeço de novo, Ricardo, agradeço o conselheiro Vitor também, que também fez o convite. O trabalho dele é citado na minha tese, a gente dialoga bastante nesse sentido. Nós estivemos em eventos juntos já também para debater sobre o tema. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o CAD, debatendo e pensando em como progredir com a política de defesa da concorrência no Brasil. Então, de novo, obrigado e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou só projetar minha tela aqui, uma rápida apresentação de slides que eu fiz. Está aparecendo aí, tranquilo, né? Beleza, deixa eu só fechar aqui. Então, a minha tese essa apresentação de hoje é sobre a minha tese de doutorado. Eu iniciei a pesquisa dela em 2020, quando eu entrei no doutorado, e ela foi defendida recentemente, em março de 2023, na USP. O meu orientador foi o professor José Marcelo Martins Proença, do Departamento de Direito Comercial. Então, a tese tem esse tema central, que é os atos de concentração conglomerados e os ecossistemas digitais, e daí eu tento fazer uma construção mais para frente, a gente vai chegar na parte das conclusões, de uma possível nova teoria de como que a Autoridade de Defesa da Concorrência poderia tratar atos de concentração conglomerados. Então, como que a apresentação de agora eu estruturei a partir de alguns pontos específicos, então falar um pouquinho das premissas da tese, como que ela foi estruturada, o que são os conglomerados, o que são os ecossistemas digitais, quais os desafios que eu vejo para as autoridades de defesa da concorrência e como que a gente pode pensar
em novas soluções para o futuro. Interessante que na minha banca de doutorado eu tive alguns membros da banca eram ex-autoridades, né, já tiveram passagem pelo CAD, então houve esse diálogo, foi muito legal de entender não somente a parte acadêmica deles, o que eles entendiam, mas também muita gente que já tinha passado pela autoridade, sabia como que as coisas funcionam, as eventuais dificuldades que uma mudança pode trazer. Então isso foi bastante legal também, e alguns dos meus comentários aqui da apresentação já refletem um pouco do que foi me dito na banca. E também fazer um disclaimer, que essa aqui é a minha posição como acadêmico, né, não representa nenhuma posição institucional de instituições de ensino que eu estou vinculado, nem do escritório, o Bruno pesquisador aqui falando. Então, qual que é o problema que a tese buscou resolver, né? O que me inspirou a escrever sobre atos de concentração conglomerados? Então, na minha atuação como advogado e também como professor, eu verifiquei que havia um vácuo de atuação da autoridade da concorrência em controle de estruturas relativo a mercados digitais, especialmente quando a gente fala de efeitos conglomerados e ecossistemas digitais. Então, a literatura de ecossistemas digitais é uma literatura bastante recente, que talvez pela autoridade não ter recebido tantos casos sobre o tema, ela não tenha tido uma oportunidade de se manifestar sobre isso, mas ao mesmo tempo já houve alguns casos interessantes sobre efeitos conglomerados e que a atuação da autoridade era muito tímida. Então, qual que é a minha premissa? Era entender como que a gente poderia trazer os dois temas juntos, né? Como que os ecossistemas digitais, quais são os desafios que eles trazem para o controle de estruturas, principalmente por meio do crescimento com efeitos conglomerados, além dos ACs verticais e horizontais. E os conglomerados, eles são historicamente um pouco menos analisados. A gente tem uma parte da teoria econômica que não dá muita importância no sentido de que os efeitos anticompetitivos são menores nos conglomerados do que um AC horizontal com uma superposição mais clara. Então, foi um incômodo pessoal meu de verificar que faltava uma certa orientação mais específica sobre os efeitos conglomerados, como se deve dar a análise de estruturas nos efeitos conglomerados e como que os ecossistemas digitais estão colocando em xeque muito das premissas clássicas de análise de estruturas. Então, essa foi o meu problema que eu busquei resolver e o meu incômodo inicial que me motivou a fazer a tese. Então, de novo, essa necessidade de renovar a literatura sobre conglomerados e tentar se desamarrar de literatura dos anos 60, 70 e 80, que, na minha opinião, acaba não endereçando todos os problemas que temos hoje nesse sentido. Então, algumas hipóteses que eu levantei na análise da tese, né? Então, que o CAD ele deixa de analisar alguns atos de concentração com potenciais efeitos competitivos devido aos critérios postos pela Lei 12.529. Então, aqui eu não estou falando só de ecossistemas digitais, mas de ACs em geral que acabam não passando pelo radar do CAD. A válvula de escape do parágrafo 7 do artigo 88, ela não é efetiva, pois a autoridade da concorrência não a utiliza ou utiliza muito pouco. Então, foi outra hipótese que eu investiguei na tese. Dentro dos atos de concentração, aqueles com efeitos conglomerados recebem menos atenção da autoridade, ou seja, tem uma análise não tão detalhada, ou até mesmo quando a gente fala de procedimentos sumários, né, a análise acaba não sendo acaba sendo muito rápida, não sendo levado em consideração alguns aspectos que poderiam ser levados numa análise mais detalhada. E, por último, que o CAD, né, a Autoridade de Defesa da Concorrência, precisaria rever suas ferramentas para enfrentar desafios postos por ecossistemas digitais. E aqui eu falo principalmente de rever algumas teorias do dano e também não ter uma postura proativa de inovar em teorias do dano que possam corresponder aos desafios da economia digital e os desafios dos ecossistemas digitais. Então, foram as minhas provocações iniciais da tese, o problema que a tese buscava resolver e as minhas principais hipóteses. Como que eu estruturei a tese? Então,
primeiro foi feito um histórico sobre os atos de concentração conglomerados, então busquei a literatura, principalmente a literatura americana dos anos 60 e 70, sobre a criação de conglomerados, que havia e entender como que foi feita essa evolução do entendimento conglomerados. Havia um grande ceticismo sobre eles nos anos 60 e 70, e a partir da Escola de Chicago dos anos 80, eles passaram a ser considerados como praticamente sem causar efeitos negativos à concorrência, e também trago também alguns casos da União Europeia sobre o tema. Depois, parte para a definição de o que são ecossistemas digitais e seus impactos na defesa da concorrência, qual é a experiência brasileira em conglomerados digitais. Faço um estudo de caso específico do Magazine Luiza, no capítulo 4º da tese, e aqui eu fiz nos próximos slides veremos também, mas aqui eu fiz uma análise de como que o Magazine Luiza teve que notificar apenas poucos casos de suas várias aquisições desde do IPO, e como que isso pode ter afetado a análise da autoridade. E no final, no capítulo 5, eu faço um levantamento sobre a utilização do parágrafo 7º do artigo 88 da lei do CAD. Depois, algumas conclusões preliminares em cada um dos capítulos. Bom, o que são os conglomerados? Acho que para todo mundo que trabalha com direito concorrencial está familiarizado com aquela definição mais clássica, e é uma definição bastante residual do que são atos de concentração conglomerados. São aqueles que não são nem horizontais, nem verticais. Então, se não é um nem é outro, ele é conglomerado. E aqui eu copiei uma definição utilizada pela União Europeia no seu guia de atos de concentração não horizontais, então verticais e conglomerados. E a União Europeia deixa bem claro que eles adotam essa definição residual, que as concentrações conglomerais entre empresas que mantêm relações que não são nem estritamente horizontais, nem verticais, empresas que desenvolvem atividades em mercados estreitamente relacionados. Não são exatamente concorrentes entre si, não tem um overlap horizontal, e também não tem uma relação de fornecimento ou distribuição verticalizada, mas tem algum tipo de atividade ali na fronteira uma da outra. No Brasil, o nosso guia de análise horizontal, o Guia H, ele não faz nenhuma menção aos conglomerados. Então, o que eu achei bastante interessante, porque, como a gente vai ver mais para frente, nas decisões do CAD sobre conglomerados, existe um apoio muito grande em literatura estrangeira e em guias estrangeiros, e me parece que o fato do Guia H não mencionar os conglomerados pode ser um indício dessa fuga para produções estrangeiras. E, além disso, tem a definição que a gente pode chamar de conglomerados puros, quando os produtos envolvidos não podem ser considerados substitutos, tanto pela demanda quanto pela da oferta, não fazem parte de uma relação vertical ou não podem ser vistos como complementares ou vizinhos. Então, seriam dois produtos totalmente não relacionados nesse sentido. Bruno, desculpa te interromper, Não, não mas precisa pedir desculpas, estamos aqui para isso. não, por vezes também até o DH trata de integração diagonal, né? Eu não sei se teria alguma relação, né, esse conceito de integração diagonal com talvez alguma questão de conglomerados. O que você acha? Eu acho que é interessante, assim, acho que poderia ser uma definição assim, que não usa o vocábulo conglomerado, mas uma integração diagonal acho que estaria nesse sentido de empresas que não são concorrentes entre si, fazendo algum tipo de ato de consideração que não seria nem vertical nem horizontal, então seria um mercado adjacente, que esse vocábulo de mercado adjacente também é muito utilizado quando a gente fala de conglomerados. A minha crítica ao Guia H é que eu acho que exatamente falta assim, o CAD está desenvolvendo agora vai desenvolver o guia vertical,
Então, acho que talvez o conglomerado, por estar nesse limbo, por assim dizer, de não ser nem vertical nem horizontal, difícil encontrar onde ele se encaixaria, se seria no guia H ou seria no guia V, por assim dizer, né? Na minha banca, teve até um dos membros da banca sugeriu que a gente poderia até pensar num guia conglomerado, especificamente. Tem o H, o V, porque a gente não propõe um guia conglomerado exatamente pela dificuldade de encaixar ele dentro de um ou outro guia. Mas eu concordo que essa definição de aquisição diagonal, por exemplo, acho que ela estaria no mesmo espírito do conglomerado. Não, tá ótimo, obrigado. Bom, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, para ter essa estratégia de expansão dos conglomerados é, nos anos 60 e 70, exatamente a partir de aquisição de participação acionária, exatamente para fugir da legislação antitrust que não abarcava esse tipo de operação na sua como ato de consideração, por assim dizer, e isso foi muito recorrente no bull market que teve nos Estados Unidos nos anos 20, principalmente no pós-guerra. Então, se tratava de uma operação é, em diversos mercados pouco relacionados ou sem qualquer relação com um gerenciamento central. Então, você tinha ali um ponto focal que gerenciava todos os membros do conglomerado. E daí, como eu comentei também, as autoridades americanas tinham uma atuação muito agressiva com relação a atos de consideração horizontais, né? Se a gente for pensar no caso clássico do Brown Shoe, que havia uma sobreposição mínima, mas acabou sendo bloqueado, as concentrações conglomeradas acabavam sendo um ponto de saída exatamente para fugir desse nível de concentração do mercado e escapar um pouco da análise das autoridades concorrenciais americanas. Então, por isso que houve essa estratégia de crescimento por conglomerados, por formação de conglomerados nos Estados Unidos na década de 60 e 70, principalmente. O que nós temos de principais teorias do dano de ACs conglomerados, né? Isso na teoria clássica que a gente vê formulada em aplicação até hoje. Então, primeiro a gente vê questões relativas à reciprocidade, muito parecida com questões de exclusividade, né? Então, membros do conglomerado negociando entre si e fechando o mercado. Uma consolidação econômica que a gente chama, a literatura chama também de entrenchment, que é uma teoria bastante econômica, que assim, é um pouco mais difícil de se provar, mas está muito recorrente na literatura, que é um agente econômico que se torna tão eficiente ali que a posição dele acaba sendo anticompetitiva de alguma maneira. Venda casada entre membros do mesmo conglomerado. E, muito importante também, a eliminação de concorrência potencial. Hoje em dia, a gente está muito familiarizado com essa literatura de killer acquisitions ou de nascent competitors e etc., muito relacionado a mercados digitais. Mas se a gente for olhar os casos, os principais casos de conglomerados da Suprema Corte Americana nos anos 60, eles já viam essa preocupação de eliminação de concorrência potencial. E uma análise, e já naquela época se fazia uma análise de qual que seria a possibilidade ou a probabilidade daquele ente que é o target da operação, que está sendo adquirido, de fato entrar no mercado do comprador, e se o comprador só estaria fazendo aquilo para se consolidar e evitar uma competição futura. Então, essa literatura de killer e de competidores nascentes, ela hoje é muito relevante, de fato endereçou um problema que nós temos em mercados digitais, mas acho que é importante apontar que a preocupação de eliminação de concorrência potencial já era muito bem trazida nos julgados mais antigos da Suprema Corte Americana que tratavam de conglomerados. E hoje o que nós temos em mercados digitais e ecossistemas é exatamente esse renascimento dos receios anticompetitivos. Porque se nos anos 80 e 90 tivemos esse enfraquecimento do enforcement de conglomerados, porque se passava a entender que os seus perigos anticompetitivos eram mínimos, hoje a ideia não é mais essa, então está se olhando com mais cuidado para esses atos de consideração conglomerados e quais são
as novas teorias do dano que podem ser aplicadas a eles. Aqui é uma tabela que eu elaborei para a minha tese, e está no texto final, e eu acabei só copiando para os slides. Eu fiz uma análise de 4 atos de concentração no CAD, que foram tratados como conglomerados. Não é uma análise exaustiva, porque houve outros casos de conglomerados. Eu acabei fazendo uma escolha por casos que a discussão acabava sendo mais intensa e de fato que a operação e que a discussão tenha tido um papel central na análise da operação. Então, Bayer, Monsanto, Luxottica, IBM, Red Hat e TOTVS Itaú, que foi ano passado, então foram casos que eu discuti na minha tese para tentar tentar verificar se há algum tipo de padrão na análise do CAD em atos de concentração conglomerados. Não necessariamente em ecossistemas digitais, porque aqui esses mercados não eram de ecossistemas digitais, mas em mercados tradicionais, por assim dizer. E entender como que o CAD analisa esses casos e como que a gente poderia pensar numa análise específica para ecossistemas digitais num passo seguinte. Então, o que eu verifiquei nesses casos? Então, primeiro, eu acabei adiantando lá no começo dos slides, é que, de fato, há uma ausência de orientação institucional do CAD sobre os conglomerados. Então, apesar do Guia H mencionar essas aquisições diagonais que o Ricardo mencionou, falta uma orientação mais robusta institucional da autoridade sobre como analisar atos de concentração conglomerados. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é que acaba havendo um embasamento muito grande em guias estrangeiros. E isso eu não vejo a priori como um problema, como uma questão negativa na análise do ato de concentração, na análise feita, porque acho que o CAD, sendo uma agência de defesa da concorrência relativamente nova, a gente tem muito influxo da literatura estrangeira, principalmente da literatura anglo-saxã e continental europeia, que já tem um estoque de decisões e um estoque acadêmico maior que o Brasil. Então, assim, acho que é natural buscar essas ideias em guias estrangeiros. O que me trouxe um certo incômodo na análise desses casos durante a confecção da tese foi verificar que não havia nenhum cuidado, ou havia um cuidado muito mínimo nesse transplante jurídico de um guia estrangeiro para a realidade econômica brasileira. Então, teve um caso específico que o parecer do CAD utilizava um guia de análise que já tinha sido revogado pela autoridade estrangeira que elaborou aquele guia alguns anos atrás, e o parecer não mencionava em nenhum momento que esse guia tinha sido revogado ou que o próprio guia tinha sido objeto de muitas discussões acadêmicas e divergências sobre a forma como ele tinha sido elaborado e que a autoridade estrangeira tinha revogado e estava trabalhando num potencial novo guia. Então, o que me trouxe um certo incômodo acadêmico escrevendo a tese foi essa ausência de um cuidado maior no transplante jurídico de guias estrangeiros na análise de atos de concentração conglomerados. Verifiquei também que a principal teoria do dano utilizada pela autoridade concorrencial no Brasil em conglomerados é o poder de portfólio e o fechamento de mercado. Então, a maior preocupação é como que o aumento do portfólio de produtos ou serviços oferecido por um agente econômico terá o potencial ou não de fechar o mercado. E também que, em muitos desses casos, na maioria desses casos, a autoridade ela reforça a ideia de que a análise de as concentração conglomerados ela deve ser muito cautelosa. Então, os próprios votos e pareceres reforçam essa ideia de que a autoridade de defesa da concorrência tem que ter muito cuidado em analisar
atos de concentração conglomerados, tem que ter muito cuidado em verificar teorias do dano. Então, me parece que há, sim, uma análise mais tímida da autoridade relativo a teorias do dano em atos de concentração conglomerados. Então, isso foi o que eu verifiquei nos casos tradicionais, por assim dizer. Daí eu passo para uma discussão sobre os ecossistemas digitais e a sua definição. Então, a gente pode definir como uma coleção de produtos e serviços interoperáveis dentro de uma mesma plataforma. Então, a gente pode pensar numa plataforma que tenha um ator central e que vai acoplando diversas outros produtos e serviços relacionados, né? Então, com isso, vai ter acesso a mais dados dos consumidores. Com mais dados, a gente pode pensar no maior faturamento de publicidade, etc., e todos os efeitos de rede que advêm das plataformas digitais, dos ecossistemas digitais. Então, são entidades que poderiam atuar de maneira independente, mas elas elas formam um ecossistema para atuarem de maneira juntas para criar e capturar um maior valor, né? Então, como a gente vai ver, uma das formas da criação de um ecossistema digital é exatamente por meio de aquisições conglomeradas. Então, um agente econômico específico vai adquirir outra plataforma que está num ramo econômico que não tem nada a ver, seja horizontal ou vertical, não tem nenhuma relação vertical ou horizontal, então ali não haveria uma consideração de mercado. Então ele traz para dentro do seu ecossistema esse novo produto. Esse produto se torna interoperável, né? Os dois produtos são interoperáveis entre si. O consumidor pode ter acesso aos diferentes produtos por meio de uma plataforma específica. Então acaba criando essa teia de produtos e serviços que o consumidor tem acesso tem acesso por um ponto de acesso específico, né? Então não precisaria baixar vários aplicativos no seu smartphone, somente um aplicativo com vários serviços, criando esse ecossistema digital. Então, a literatura também coloca algumas características principais dos ecossistemas. Então, essa modularidade que a gente chama, que os produtos poderiam ser destacados entre si, né? Eles podem ser rearranjados dentro do ecossistema digital. Complementariedade entre os diversos serviços. As complementaridades podem ser mais fortes ou mais fracas, mas acabam criando, em geral, globalmente pensando no ecossistema, criam um maior valor para o ecossistema. E também, muito importante, interconectividade e interoperabilidade entre os produtos e serviços oferecidos dentro da plataforma, porque é isso que gera o valor para o ecossistema. É o oferecimento de produtos diversos e serviços diversos, atendendo a diversas necessidades do consumidor dentro de uma mesma plataforma, né? Só que para isso funcionar, os produtos têm que tem que haver essa interconectividade entre os produtos e essa interoperabilidade para facilitar o uso pelos consumidores. E daí, quando a gente fala em atos de concentração, expansão dos ecossistemas digitais por meio de atos de concentração conglomerados, a gente pode pensar em algumas novas teorias do dano, que me parece que é o principal ponto cego hoje da atuação das autoridades concorrenciais no que diz respeito a atos de concentração conglomerados envolvendo plataformas digitais. Por que isso? Porque se a gente for olhar aquelas teorias do dano que eu mencionei alguns slides atrás, muitas delas não se aplicam aos ecossistemas digitais. E, de fato, as operações seriam aprovadas sem maiores problemas, porque aquelas teorias não seriam verificadas. Mas com a evolução da economia e com essa ascensão não só das plataformas digitais, mas dos ecossistemas, né? Na tese, um dos meus capítulos fala da plataforma ao ecossistema, né? São etapas diferentes de evolução de um negócio. Com essa evolução, também tem que evoluir as teorias do dano, né? Acho que precisa a gente desenvolver novas teorias do dano para aplicar nos ecossistemas digitais. E aqui eu elenquei algumas que eu sinto como as principais em ecossistemas digitais e as consideração conglomerados. Então, primeira, hoje, quando a gente fala de negócios digitais, a gente está falando muito
da economia da atenção, né? A busca pela atenção do consumidor e fazer com que o consumidor fique preso, né? Tenha os efeitos de lock-in o maior tempo possível dentro da plataforma, dentro de uma plataforma específica, para que com isso haja a captura maior de dados, e havendo a captura maior de dados você consegue vender mais publicidade, e é dessa forma que as plataformas se mantêm, né, com a venda de publicidade digital e publicidade direcionada. Então, quanto maior o número de dados coletados por uma plataforma, mais granular serão esses dados, e a publicidade será mais bem direcionada, tendo um maior resultado para quem deseja anunciar naquele site. Então, isso também traz um efeito de aumento de faturamento das plataformas, que elas vão poder cobrar mais caro por aquele anúncio. E por que a atenção é muito importante aqui? Porque a atenção, a gente pode falar que ela é escassa, ela é um bem rival, né? Assim, economicamente falando, é difícil eu prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, quando eu estou numa plataforma, e ela pode ser comercializada. Então, são as principais características da atenção que deveriam ser levadas em consideração pelas autoridades da concorrência, para de fato entender qual que é o business de uma plataforma digital, qual que é o business de um ecossistema digital. Então, se a gente for pensar no ato de consideração conglomerado, por que uma plataforma gostaria de trazer para dentro do seu ecossistema outra plataforma que não, assim, que em um mercado não relacionado? Bom, eu diria que você conseguiria prender mais o consumidor naquela plataforma. E ao prender mais o consumidor, ele navega por mais tempo lá, e a gente traz todos esses efeitos de feedback loop da economia da atenção. Então, hoje o que a gente vê é que ecossistemas que são mais amplos e possuem maiores mecanismos de prender a atenção do consumidor, eles também têm esse maior poder de mercado, né? Eles andam juntos e eles se retroalimentam. Então, por vezes, o racional econômico por trás de um ato de concentração conglomerado é exatamente aumentar o poder de mercado por meio da coleta da atenção do consumidor. Então, essa seria uma primeira teoria do dano. A segunda é a teoria do dano, que a gente chama de dark patterns, né? São os padrões obscuros numa tradução livre. E aqui a gente está falando muito de economia comportamental e arquitetura de escolhas, né? Choice architecture, como que as plataformas, como que os ecossistemas são construídos. Eles são construídos exatamente para prender o consumidor. Então, se alguém aqui já fez a experiência de tentar deletar o seu perfil do Facebook, por exemplo, é uma coisa muito difícil. Vai demorar muito tempo você conseguir descobrir onde está o botãozinho de deletar o seu perfil, e ele vai te perguntar várias vezes se você tem certeza que você quer fazer aquilo, que você vai perder os amigos e as fotos, e que você, em vez de deletar, você pode simplesmente desativar o seu perfil. Então, isso é o que a gente chama de padrões obscuros, né? Ele tende a se utilizar do comportamento padrão do consumidor, para evitar que o consumidor deixe de fornecer os seus dados para a plataforma e etc. Então, tudo isso passa por meio da forma como que um ecossistema é construído, se é mais ou menos fácil para um consumidor quebrar os efeitos de lock-in. E os ecossistemas digitais, eles se beneficiam muito do default bias, né, do comportamento padrão do consumidor. E uma terceira teoria do dano que a gente poderia elencar aqui seria o acesso a informações sensíveis, né? Isso é uma teoria do dano que a gente já vê aplicada em casos tradicionais, por assim dizer, mas me parece que há uma exponencialização do perigo do acesso a informações sensíveis nos casos de ecossistemas digitais e as concentração conglomerados. Porque aqui é muito mais fácil, não mais fácil, mas assim, o acesso a informações sensíveis, concorrencialmente sensíveis de consumidores e de fornecedores é muito mais plausível. E além de ser muito mais plausível, é o acesso a informações mais granulares. E informações, como a gente sabe, informações que não são defasadas, informações atuais,
informações detalhadas, elas acabam tendo um potencial anticompetitivo maior. Né? E a questão é como que essas informações são utilizadas pelas plataformas dominantes. Então, a gente tem um exemplo na literatura, que é o exemplo da Amazon, que a Amazon vende os seus próprios produtos, mas também atua como um marketplace. Então, terceiros podem revender os seus produtos na Amazon. Já ficou comprovado que a Amazon coleta informações sobre quais esses produtos de terceiros são os mais vendidos e vai lá e desenvolve o seu produto concorrente com a etiqueta Amazon Basics, né, que é o white label da Amazon, para concorrer com esses terceiros. Então, na tese, eu cito um paper muito interessante de dois pesquisadores que mostram como que isso acontece na prática. Então, é outra teoria do dano que, apesar de já ser utilizada em casos mais tradicionais, eu acho que a mudança aqui deve ser esse entendimento de como que ela se potencializa em ecossistemas digitais. A desconcentração conglomerados, né? Qualquer ideia de um AC conglomerado talvez seja só ter acesso a essas informações sensíveis e criar um leverage contra os concorrentes horizontais, por assim dizer. Aqui é só um diagrama da literatura também sobre características de um ecossistema digital. Então, essa ideia de que existe uma competição cross-market entre os diversos membros do ecossistema, mas ao mesmo tempo eles evoluem juntos, eles são complementos entre eles, existe uma cooperação barra competição entre esses elementos, né? Então, se um elemento do ecossistema cresce, acaba que todo o ecossistema vai crescendo também. Esse diagrama está no background paper que foi utilizado num roundtable da OCDE sobre o tema. Então, é mais um indicativo, né, de como que esse tema de ecossistemas digitais acaba sendo está muito premente nas discussões concorrenciais, com a OCDE prestando atenção nisso. Bom, o que a gente pode trazer disso para o Brasil? Então, no quarto capítulo da minha tese, eu faço um estudo de caso do Magazine Luiza, e como que foi criado o que eles chamam hoje do ecossistema Magalu, né? Então, não sou eu que estou denominando o Magalu como um ecossistema, a própria empresa já denomina como um ecossistema. Então, essa imagem eu tirei da apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 do Magazine Luiza, que já é denominado um ecossistema Magalu, com todos os seus braços aqui, né? Então, várias aquisições que o Magazine Luiza fez nos últimos anos. Então, a gente verifica que, além dessa expansão no varejo, né, você tem o Magazine Luiza expandindo ali em conteúdo com o canal Tech, por exemplo, que a gente poderia argumentar que não tem muita relação nem horizontal nem vertical com o business de varejo do Magazine Luiza. E questões também financeiras bastante importantes do Magazine Luiza, expandindo a sua presença financeira. O Aikifome, ali no anel do varejo, é um aplicativo de delivery de refeições, então também não teria muito a ver com o business principal de varejo de eletrodomésticos do Magazine Luiza, por exemplo. Então, na tese, eu fiz esse estudo para verificar como que se foi dando esse crescimento do Magazine Luiza e como que a autoridade da concorrência foi verificando, foi analisando esses atos de concentração. Então, aqui também uma notícia que o CEO do Magazine Luiza tinha esse objetivo de competir com o Rappi, com o iFood e até mesmo com o Google, né? No sentido de que o consumidor ele não usaria mais o Google para procurar um produto, mas ele usaria o Magazine Luiza num movimento muito parecido com o que ocorre com a Amazon, né? Então, muitos consumidores hoje, quando eles vão procurar um produto, eles não procuram no Google, vão direto procurando na Amazon. Então, esse era um objetivo do Magazine Luiza para competir com outras plataformas digitais. Então, o que eu verifiquei na tese? Que houve essa estratégia bastante agressiva de expansão do Magazine Luiza do varejo físico tradicional para os meios digitais. Então, isso se passou tanto pela mudança da marca, né? Não é mais Magazine Luiza, é Magalu, e essa criação da Magalu, da assistente digital e etc. Então, houve eles pivotaram um pouco para
tem uma presença digital muito forte. E houve essa construção do super app, né? Esse conceito de super app do Magazine Luiza é o conceito principal da construção da presença digital deles. Então, a partir do super app, você teria acesso a todo o ecossistema de serviços Magalu. Então, se a gente for voltar aqui, então, num app só, no Magazine Luiza, eu poderia pedir uma refeição pelo iFome, poderia comprar uma geladeira e também poderia ter acesso a notícias do mundo tech pelo Canal Tech ou pelo Jovem Nerd. Então, essa é a ideia de criar um one-stop shop, né, a partir do Super App. O que eu verifiquei aqui? Desde o IPO do Magazine Luiza em 2011, foram feitas 24 aquisições pelo Magazine Luiza. Essas aquisições, eu tive acesso a elas porque o Magazine Luiza, como uma empresa aberta na bolsa, eles tiveram que notificar a CVM sobre isso e soltar informativos ao mercado. Então, no site de RI do Magazine Luiza tem lá eu levantei as aquisições por meio das notícias e dos fatos relevantes comunicados ao mercado no site de RI e bati esses fatos com a base de dados do CAD. E verifiquei que dessas 24 operações, somente 5 foram notificadas ao CAD, e as que não foram notificadas foram exatamente devido ao critério de faturamento. As targets não batiam os 75 milhões de reais para serem notificadas ao CAD. Então, com isso, eu comecei a pensar em quais seriam qual que é o potencial anticompetitivo dessa criação do ecossistema do Magazine Luiza e qual que é o potencial anticompetitivo da falta de análise pela Autoridade de Defesa da Concorrência desses diversos casos, né? Porque acabam chegando só os casos maiores na autoridade. Primeiro, o primeiro diagnóstico que eu fiz é que, pela leitura dos casos envolvendo o Magalu, falta uma análise não tanto da foto, né, do caso, daquele caso específico, mas do filme do Magazine Luiza. E como que essa estratégia de aquisições pode se tornar uma estratégia anticompetitiva para, primeiro, reforçar uma posição de mercado, levantar barreiras à entrada de novos competidores e se tornar esse super ecossistema digital. Então, acho que o maior dano que a gente tem é o fato de as operações notificadas não levarem, a análise das operações não notificadas, não levarem em consideração os efeitos que aquelas operações anteriores de concorrentes menores que passaram sob o radar do CAD poderiam ter na construção do poder de mercado do ecossistema digital. E daí, dentre esses casos notificados ao CAD, eu destaco o caso do Magalu Hub, que foi a compra da Hub Fintech pelo Magalu. E aqui sim houve uma discussão muito interessante. O caso teve terceiros interessados habilitados que apresentaram recurso para o tribunal. E aqui houve uma discussão muito interessante sobre formação de ecossistemas digitais, utilização de dados para reforçar uma posição dominante. No final, o caso foi aprovado sem restrições, mas já foi plantada uma semente de como que o CAD poderia passar a analisar esses ecossistemas digitais. Então, a Magazine Luiza eu utilizei como estudo de caso para verificar que no Brasil também temos essa construção de ecossistemas digitais, né? Me incomodava um pouco esse olhar somente para fora, esse olhar exterior nos ecossistemas chineses ou americanos, enquanto no Brasil nós temos um exemplo bastante concreto disso. Durante a minha tese, eu li transcrições dos calls do CEO do Magalu com investidores na apresentação de resultados, e ele falava, e era dito diversas vezes, esse objetivo de criação do ecossistema brasileiro. E foi verificado também essa análise mínima de casos pelo CAD, enquanto havia essas aquisições debaixo do radar da Autoridade de Defesa da Concorrência. Depois, o quinto parágrafo, o quinto capítulo da tese, eu passo a discutir o artigo 88, o parágrafo 7º da Lei de Defesa da Concorrência,
porque eu pensei que poderia ser uma fórmula da gente repensar como endereçar essa situação dos casos que não são levados à análise do CAD devido à falta de faturamento. E também eu queria endereçar uma crítica que já foi feita na literatura algumas vezes, de que não seria necessária uma reforma da Lei de Defesa da Concorrência do CAD, nesse sentido de não seria necessário reformar os critérios de faturamento, de notificação, porque nós temos essa válvula de escape do parágrafo 7º. E eu tinha comigo uma impressão leiga, assim, não especializada, de que havia sido utilizado pouquíssimas vezes o parágrafo 7º do artigo 88. Então, eu decidi me debruçar sobre o assunto e fazer uma busca de jurisprudência sobre isso. Então, eu comecei por meio de um pedido de dados com base na Lei de Acesso à Informação. Não me foram fornecidos casos antes de 2015, então eu precisei também fazer uma busca na base de dados do próprio CAD, e na tese eu especifico quais foram as palavras-chave usadas para procurar esses casos. Então, entre 2014 e 2020, eu verifiquei que o CAD utilizou a prerrogativa do parágrafo 7º em apenas 6 ocasiões, e nenhuma delas incluía plataformas digitais. Então, a primeira análise foi essa, que de fato é muito pouco utilizada pela Autoridade de Defesa da Concorrência, a prerrogativa do parágrafo 7º. Alguns resultados dessa pesquisa também. Que em 2 dos 6 casos analisados foram impostos remédios, depois que o CAD resolveu chamar para si a análise dos casos. Então, me parece muito interessante que 2 casos que não haviam sido analisados pela Autoridade de Defesa da Concorrência anteriormente foram levados à análise com base no parágrafo 7º, foram impostos remédios, né? Não foram aprovados sem sem restrições. Então, caso essa prerrogativa não tivesse sido utilizada, ou se terceiros não tivessem levado ao conhecimento do CAD essas operações, porque essa é a segunda conclusão que eu tirei da pesquisa, que nenhum dos casos do parágrafo 7º foi feito ex officio pelo CAD, foram todos levados por terceiros. Então, os terceiros tiveram uma atuação muito importante nesse sentido. Então, se os terceiros não tivessem levado a análise do CAD, esses 2 casos, que foram impostos restrições depois da sua análise, os casos não teriam sido analisados pela autoridade, e talvez nós tivéssemos tido efeitos anticompetitivos maiores. E também a terceira conclusão, que dialoga com as duas primeiras, é que exatamente existe esse caráter de excepcionalidade no parágrafo 7º. Então, da mesma forma que na análise dos atos de constatação conglomerados, a autoridade reforça a ideia de cautela, aqui no parágrafo 7º do artigo 88, os votos reforçam essa análise, esse caráter excepcional da utilização do parágrafo 7º do artigo 88. Então, esse capítulo, daí no capítulo, no texto da tese, eu verifico, estudo, faço uma análise de cada um dos 6 casos e dialogo entre eles para verificar como que foi essa construção e evolução da utilização do parágrafo 7º. Mas o que me chamou mais a atenção aqui foi exatamente esse papel de protagonista dos terceiros interessados, de levarem ao CAD operações que não tinham sido notificadas, mas que teriam um potencial anticompetitivo. Então, como que a gente pode, passando aqui para o final, né, como que a gente pode pensar o futuro dos atos de constatação conglomerados? Então, o primeiro, acho que tem que rever, a autoridade poderia pensar em rever alguns dogmas teóricos sobre conglomerados, essa ideia de que conglomerados têm menos potenciais anticompetitivos, porque os ecossistemas digitais acabaram mudando esse cenário. Da mesma forma que eu seria partidário da ideia de que novas teorias do dano fossem aplicadas da ideia de evitar um under enforcement, né, da autoridade, assim, não ter medo de inovar nas teorias do dano.
Acho que talvez poderíamos pensar também, repensar o modo que é feito o controle de estudos ex ante no Brasil. Na minha tese, eu trago uma proposta de projeto de lei para reformar a 12.529 com mudança dos valores de notificação, porque eu também percebi que os valores de notificação da lei do CAD hoje, eles não foram, vai fazer 11 anos que eles não são alterados, e que está indo um pouco, fugindo um pouco de qual foi o espírito do legislador quando passou a 12.529, que é exatamente diminuir o número de atos de consultação levados ao CAD, e hoje a gente vê que nos últimos anos o CAD vai batendo recorde de ACs levados à análise. Então, talvez pensar numa forma de atualização dos valores do artigo 88, e principalmente trazer algum tipo de parâmetro objetivo para essa atualização, porque hoje na lei a gente tem a disposição de que vai ser uma portaria interministerial, mas não tem nenhum parâmetro objetivo de se vai ser atualizado por algum índice específico ou se deve existir alguma periodicidade nesse sentido. Então eu faço uma proposta de que é, a gente deve pensar numa alteração de lei para trazer algum tipo de objetividade na alteração dos critérios de notificação, principalmente nos valores. E isso muito devido ao fato de que eu concluí que o parágrafo 7 do artigo 88 ele acaba não sendo efetivo, né? Muito pouco utilizado. Então ele não consegue capturar as operações que passam debaixo do radar do CAD. Da mesma forma, eu proponho uma ideia de assimetria antitrust, então talvez uma legislação especial que na linha do que faz o DMA ou na linha do que faz as propostas americanas de tratar alguns agentes econômicos de maneira diferente, né? Então, um agente econômico específico seria obrigado a informar o CAD de todo e qualquer ato de concentração, toda e qualquer operação. O CAD, sendo informado, ele pode decidir ou não pela notificação daquele caso. Eu acho que isso traz um benefício de não só acompanhamento de mercado, mas também de identificar essa estratégia de crescimento inorgânico, por assim dizer, para mercados não relacionados. E por fim, eu acho que a gente poderia pensar também num formulário na reformulação do formulário de notificação do CAD, trazendo alguns itens específicos sobre utilização de dados, quais tipos de dados são coletados e como que esses dados podem ser utilizados. Eu também, não na tese, mas em outros papers, eu já defendi também que a gente poderia pensar em reformar o formulário de notificação do CAD para questões relativas a mercado de trabalho também. E talvez pensar num guia, ali foi um formulário específico, mas na verdade é um guia específico de conglomerados, ou até mesmo pensar em somente um guia de atos de consideração, né? Só um documento que aborde todos esses temas, porque uma das discussões que se tem hoje é que está cada vez mais difícil as autoridades, os acadêmicos e os advogados e até mesmo as empresas de conseguirem definir onde está a fronteira de um vertical, onde está a fronteira de um conglomerado, qual que é a fronteira de um horizontal. Então, acho que isso vai passar muito por questões de definição de mercado relevante, que talvez fosse mais profícuo ter um documento específico só, tratando todos esses assuntos, em vez de um guia H, um guia V e um guia C. E, por fim, uma outra sugestão seria uma proibição peremptória de atos de concentração caso um agente econômico não demonstre compliance com remédios previamente impostos pelo CAD. Então, seria uma forma de punir os agentes econômicos que não respeitam as decisões do CAD ou que, às vezes, façam algum tipo de análise econômica que talvez valha a pena eu pagar a multa do CAD aqui por descumprir o meu ACC, por exemplo, e fazer a operação. Então, acho que a partir do momento que a gente poderia pensar em remédios mais fortes, como a proibição de atos de consideração
caso não haja o compliance com esses remédios. Bom, era isso a minha apresentação. Acho que não espero não ter tomado muito tempo de vocês. A tese ficou acabou ficando um pouco longa, mas tentei resumir aqui para a gente abrir o debate. Então, tá ótimo. Muito obrigado, Bruno. Ficou excelente a apresentação. Primeiro, te dar os parabéns aí pelo trabalho. E daí, peço desculpas ao Vitor aqui, mas eu já tenho alguns comentários aqui, daí depois eu passo para ele. Mas a primeira questão aí, eu acho que já são trabalhos diferenciados quando a gente, além de simplesmente descrever a realidade, né, você propõe aí uma mudança, uma modificação no sistema jurídico, e claro que isso aí tem que ser debatido e discutido com outras pessoas, né, mas eu acho que esse é o papel aí da discussão no direito, né, também sob o ponto de vista normativo, e você apresentou aqui inclusive um próprio projeto de lei, né, para abordar esse tipo de questão, né? Então, eu achei bem interessante. De um lado, assim, né, o projeto que se apresenta, né, eu concordo que não tem ali uma previsão talvez, como é que é, de atualizar os faturamentos que tem na lei, né? E aqui você propõe GPDI, NPC, mas enfim, algum Uhum. índice, né? Só que ao atualizar também você tem menos atos de concentração sendo submetidos Uhum. ao conselho. E talvez a sua tese está dizendo que a gente deveria olhar mais atos de concentração. Mas eu achei interessante, assim, né, que você não simplesmente coloca essa abordagem, né, de se analisar um grupo com um tipo de faturamento, mas também situações em que o valor da operação seja contabilizado, que é diferente do que se tem hoje, né, e daí você poderia começar Uhum. a monitorar killer acquisitions e outras coisas do tipo, embora hoje também se possa, em tese, né, fazer isso, mas, como você mostrou ali, não é tão utilizado esse parágrafo 7. E outro seria, o terceiro inciso que você propõe, é que seja um ato de concentração envolvendo uma parte que esteja submetida a uma legislação especial específica. Mas aí seria a minha pergunta, né? Quem determinaria ou como se determinaria, se precisaria de uma outra lei e cada lei determinaria quais setores que todas as partes seriam obrigadas? Seria algo semelhante ao que há no DMA que você propõe ou seria uma solução distinta, né? Essa seria uma primeira questão aí que eu faria. Uma segunda questão que eu teria, quando você menciona a discussão da Amazon, e eu acho que faz todo sentido, né? Aliás, eu concordo que talvez não tenha essa palavra, né, essa dicção de debate sobre conglomerados no guia de atos de concentração horizontal, mas também há uma série de outras questões que estão em aberto lá. Por exemplo, esse debate sobre poder de portfólio está previsto no guia de atos de concentração Uhum. horizontal, que menciona que mercados com essas características de economia de escopo, né, você pode ter benefícios para os consumidores, mas você também tem ali sinais de alerta e que podem talvez aumentar barreiras de entrada, etc. Mas quando a gente olha para esse debate e da maneira como está sendo feito no cenário internacional, é possível que você chegue a um limite onde se busque impedir verticalizações que tragam benefícios ao consumidor. E esse debate que você mencionou sobre Amazon Basics, né, eventualmente você tem muitos mercados onde ela tem preços muito inferiores e talvez não por como é que eu posso dizer, uma manipulação de algoritmos ou uma prática anticompetitiva, mas pelo contrário, porque realmente é a empresa mais eficiente, assim, né? Então, tentar separar o que seria aí um debate sobre o que é anticompetitivo do que de fato é a concorrência pelo mérito, eu acho que é o grande desafio que se tem hoje, né?
e talvez uma das discussões que se possa ter mais do que um filtro assim sobre o que tem que ser apresentado ou não, me parece, sei, eu já falei isso várias vezes, eu não quero ficar me repetindo assim, em outros seminários, né? Mas eu acho que é importante voltar nesse ponto, que é um debate informacional, né? Enquanto outras jurisdições têm acesso a electronic discovery, o CAD tem pouca informação comparado com outras autoridades, e a informação que a gente poderia ter, que o Estado poderia trocar entre si, como, por exemplo, o acesso a notas fiscais eletrônicas, se entende que o direito, né, ao sigilo fiscal é um direito sacrossanto, ele deve ser, enfim, protegido, e o único papel que o Estado teria seria combater esse desvio fiscal, né, a inadimplência de tributos. Enquanto que você tem uma série de outras dimensões. Então, eventualmente, tem projetos de lei que permitiriam o CAD ter acesso a notas fiscais eletrônicas, ou talvez solicitar mesmo para empresas, questões de custo e lucro de maneira mais granularizada, talvez desse um pouco é, é, ao CAD essa noção assim, né, do efeito das concentrações. E aqui, já finalizando a minha consideração, que quando a gente tenta solidificar isso em guias, né, e a discussão é dinâmica, né, e principalmente nesses mercados digitais é muito maior esse tipo de característica. Quando a gente olha, por exemplo, tem um paper interessante do Charles Tarabin, que inclusive faz modelos de simulação, e ele mostra como que você tem um debate que é além do vertical e horizontal, e que você consegue simular questões aí de integração, que estruturas verticalizadas, quando se concentram, elas têm um efeito muito distinto do que operações verticais ou operações horizontais, e que eu acho que está em linha com o que você está mencionando, assim, mas isso eu diria que está na fronteira da ciência. Né? Esses são artigos recentes de 2023. Né? Então, ao solidificar isso em guias, pode acontecer o que aconteceu, como você mencionou mesmo, no caso TOTUS e Itaú, né, que cita o guia vertical norte-americano, mas eventualmente o guia foi revogado, e muitas das coisas que estão ali no guia vertical norte-americano talvez fossem interessantes aí, né, de ser aplicados, ainda que ele tenha sido revogado formalmente. Né? Então, claro que você tem aí considerações políticas de como entender a eliminação aí da dupla margem e outras coisas, mas desculpa, eu acho que eu já coloquei bastante discussão aí também. Eu não sei se você quer reagir, depois eu passo para o Vitor, ou posso já passar direto aí para o Vitor. Tá? Não, eu posso ouvir o Vitor também. Isso é ótimo ouvir os comentários dele. Perfeito. Obrigado, obrigado. Primeiro, agradecer ao Bruno aí por ter aceitado o convite de discutir com a gente, dialogar com a gente. Agradecer também o Ricardo e parabenizar o DE e o Ricardo por esses seminários, que eu acho que são uma oportunidade incrível de diálogo com a academia, com quem está se dedicando a esses temas, né? Especialmente os temas de mercados digitais, que são tão importantes aqui para a nossa análise, né? E agradecer também você, Bruno, não só pela apresentação, mas também por ter compartilhado com a gente a tese, né? E é uma tese excelente, tanto do ponto de vista de escolha do tema, mas sobretudo pelo trabalho de pesquisa, né? Por ter se debruçado sobre os casos concretos, ter analisado, ter feito uma análise de caso, né? Ter olhado para um conglomerado específico, um conglomerado brasileiro, que é sempre muito interessante, né? Do ponto de vista de fazer uma produção sobre um tema que é atual, que é muito discutido no mundo, mas com um olhar brasileiro, né, efetivamente, né, porque muitas das vezes a gente reproduz muito estudo estrangeiro, né, e às vezes não olha para as situações locais, né, de poder econômico local, né. Então, assim, acho que uma tese realmente primorosa, assim, tanto do ponto de vista de metodologia, né, assim, muito cuidadosa, né. Eu queria reagir aqui a alguns pontos, e assim, mais na verdade
são nem bem perguntas mesmo, mas assim, mais para te provocar, ver o que que você acha sobre essas questões, né? Em primeiro lugar, assim, eu acho, e queria te ouvir um pouco nisso, eu acho que, de fato, e você diagnosticou isso muito bem, o CAD, pelo fato de não ter um guia de fusões não horizontais, né? Na União Europeia, por exemplo, eles colocam tanto vertical quanto conglomerado dentro do mesmo guia, né? Pelo fato de a gente não ter um guia de fusões não horizontais, a gente, em geral, dialoga muito com o guia não horizontal da União Europeia e também com experiências de casos concretos, né? E isso poderia ser, como você colocou, uma hipótese talvez de um olhar menos atento, né, às fusões conglomeradas. Mas quando a gente olha para a própria experiência da União Europeia e da comunidade europeia como um todo, né, até recentemente a Victoria Robertson publicou um relatório sobre fusões digitais, fazendo uma análise tanto dos casos da Comissão Europeia quanto das autoridades nacionais, e ela separa lá por teorias do dano, né? E aí ela mesmo mostra que essas discussões sobre conglomerados, sobre ecossistemas, também não têm sido muito aprofundadas pela própria Comissão Europeia, né? Até tem um tópico lá do relatório em que ela abre sobre discussões de teorias do dano de data advantage, né? Ou seja, vantagens baseadas em dados e toda essa discussão de ecossistema, e ela mostra ali que, de fato, também, no caso da Comissão Europeia, não tem, né, um debate tão claro, né, sobre esse ponto, né? E, assim, às vezes eu fico com a impressão de que, e nesses casos, mesmo nos casos europeus, parece que a discussão, principalmente sobre o uso de dados, ela é muito mais emoldurada num debate de foreclosure que é muito parecido com difusão vertical, né? Ou seja, você olha para dois mercados, e aí você quer saber se a obtenção dos dados nesse mercado aqui vai gerar uma espécie de fechamento no outro mercado, né? Foi assim, por exemplo, no Facebook, WhatsApp, de alguma forma, né? O próprio Apple Shazam, né? Que teve essa discussão, se enfrentou assim a discussão um pouco nesses termos. E isso me faz pensar, e é nesse ponto que eu queria te ouvir, se o problema talvez não seja a concepção do dano anticompetitivo, né? Ou seja, o que que é o efeito unilateral que a gente busca remediar em uma fusão? O que que entra nesse conceito de efeito unilateral da fusão, né? Porque o que me parece é que o problema exatamente aqui não é o fato da gente não analisar como teoria de fusão conglomerada, né? Ou de renegar a análise de conglomerado. Não, o problema não é em si o rótulo, né? Ou colocar a discussão da teoria do dano dentro ou fora da caixinha, se é conglomerado, se é vertical, se é horizontal. O que me parece, no final das contas, é que a percepção do dano anticompetitivo que a gente tem no pensamento antitruste tradicional é, é ela que é muito, talvez, restrita e limitada a um senso de foreclosure e quase de foreclosure absoluto, né? Por exemplo, principalmente nos casos aqui do CAD, que a gente já viu sobre discussão de acesso a dado, em geral o que que o CAD faz, né? Ele diz o seguinte, olha, essa fusão está dando à empresa fusionada um acesso a um banco de dados muito grande, a uma quantidade de dados muito grande, mas esses dados podem ser acessados por outras vias alternativas pelos demais competidores, logo aqui não há um problema, né? Por trás desse raciocínio, o que você tem, na verdade, é uma ideia de foreclosure, quase como de foreclosure típico de recusa de contratar, né? Ou seja, se o cara consegue acessar o ativo, o conjunto de dados, por qualquer outro canal, isso não é um não problema, né? Do ponto de vista de dano. Então, assim, o que eu queria entender, assim, para você, como é que essas teorias, né, de ecossistemas digitais, né, de teorias de dano baseadas em ecossistemas digitais, como é que elas podem dialogar com uma visão de concorrência ainda muito focada
no dano anticompetitivo, que é baseado numa lógica, principalmente uma lógica de competidor igualmente eficiente, né? Porque o que parece é que essas teorias do dano, elas estão sendo muito mais engendradas numa concepção, talvez, de contestabilidade, numa concepção de concorrência como falta de fairness, né, na relação entre um gatekeeper e complementadores, né, e usuários independentes, né, que no final das contas a gente volta para o debate sobre, afinal, o que que a gente está querendo entender como dano à concorrência, né? Será se a gente está olhando isso por uma lente antitruste tradicional ou uma lente antitruste mais alinhada a preocupações com contestabilidade e fairness, né? Assim, então, em suma, a minha pergunta é: você acha que todas essas teorias elas se encaixam, elas, na verdade, exigem necessariamente um abandono do olhar econômico estrito sensu neoclássico, né, em direção a ideias de contestabilidade, etc. Ou você acha que não? Você acha que mesmo dentro desse parâmetro tradicional, seria possível a gente desenvolver maiores preocupações com fusões conglomeradas? Bom, excelente, Vitor e Ricardo. Muitas provocações excelentes. Eu vou, se o Ricardo me permitir, eu vou começar do final para endereçar o Vitor. Acho que a tua preocupação é uma preocupação que eu tinha também escrevendo a tese sobre o que diferencia uma teoria do dano num ecossistema digital, por exemplo, de uma teoria do dano em um mercado tradicional, quando a gente está falando de fechamento de mercado. Então, sobre a questão dos dados, como você mencionou, que o parâmetro normalmente é verificar se aquele dado é rival ou não, se é um dado replicável, se o outro concorrente vai ter acesso a ele. O que eu acho que às vezes passa batido na análise é que empresas concorrentes que tenham acesso ao mesmo dado, elas não vão utilizar aquele dado da mesma maneira. Ou o dado não vai Capacidade ter analítica pode ser diferente das duas empresas, né? exatamente. A utilidade daquele dado vai ser diferente para cada uma delas, a depender do potencial delas, do tamanho delas. Então, um ecossistema digital que tenha várias plataformas dentro do seu ecossistema, vários produtos e serviços diferentes, com uma coleta de dados específica, pode conseguir fazer um leverage no seu serviço financeiro ou no seu algum outro tipo de serviço que um concorrente que só atua em outro serviço, ele vai ter aquele dado, mas aquele dado vai ser muito menos útil para ele. Ele não vai conseguir processar, não vai ter essa capacidade de processamento do dado, essa capacidade de replicação e combinação dos dados para chegar num resultado final que seja capaz de reforçar um poder de mercado, né? E eu vejo que esse problema ele é muito mais presente em ecossistemas digitais, porque aquele mesmo dado pode ser utilizado em diversos mercados diferentes, que o ecossistema vai expandindo a sua teia. Então, um dado de um consumidor pode ser utilizado pelas suas preferências de compras no varejo, pelas suas preferências de conteúdo, suas preferências financeiras, por exemplo. Enquanto que um concorrente que só atua num desses segmentos, ele não vai conseguir tirar a mesma utilidade desse dado. Então, o que é muito diferente a gente falar na teoria tradicional do foreclosure, né? Na teoria de, eu vou fazer o fechamento de mercado aqui do meu insumo. Então, você não vai ter mais acesso à laranja para fazer o teu suco. Então, sim, todo mundo tira a mesma utilidade da laranja, né? Toda empresa vai tirar o mesmo tanto de suco daquela laranja. Mas em mercados digitais, as empresas vão ter utilidades diferentes daquele dado coletado. A capacidade que você vai ter de combinar e recombinar aquele dado e tirar. Acho que é uma discussão de tipo dados como input e dados como output, né? Esse seu dado, o ecossistema digital ele utiliza não só como um input no seu negócio, mas ele também utiliza como um output, né? Ele vai criando mais dados ainda no mercado. Então, me parece que falta um pouco dessa análise, assim, de que por que dados são diferentes, por que o mercado digital é diferente, por que uma empresa que orquestra um ecossistema digital
é muito importante para ela ter vários braços, vários serviços diferentes. E daí eu acho que a gente dialoga um pouco com essa questão de mercados eficientes, e o que o Ricardo comentou também, que, e até na minha banca foi uma discussão de se seria possível discutir o que eu estou discutindo sem a gente discutir objetivos do Antitrust, né? É possível a gente discutir isso? Porque como o Ricardo bem comentou, a Amazon está oferecendo um preço mais barato e o consumidor está feliz com isso. Mas será que só esse é o objetivo do Antitrust? Então, assim, eu tendo a me filiar a uma discussão, a uma linha de pensamento que é muito mais na questão de a gente manter mercados contestáveis, da gente não ter a eficiência econômica como o santo graal do Antitrust. Acho que é uma análise importante, mas que tem muitos outros itens a serem levados em consideração. E em mercados digitais isso é muito mais premente, é muito mais visível. Então, na questão da Amazon, por exemplo, a partir do momento que ela utilizou os dados para criar produtos mais baratos, algumas empresas que dependiam da Amazon como vendedor dos seus produtos, elas quebraram, não tinham mais para onde vender, porque a Amazon era praticamente assim, podemos dizer, uma infraestrutura essencial e estava canibalizando o mercado com preços menores. Então, acho que a gente tem que pensar nisso também, de como que não importa diferentes concorrentes terem acesso ao mesmo dado, se esses concorrentes têm magnitudes diferentes e capacidades diferentes de processar o dado e reforçar uma posição de mercado e a partir disso ter incentivos, né, aquele binômio clássico que é o incentivo e a habilidade de perpetrar uma conduta anticompetitiva. Então, acho que é nesse cenário que a teoria de fechamento de mercado tradicional não é totalmente aplicável ao fechamento de mercado quando a gente fala em ecossistemas digitais. Só complementando um pouco, concordando aí com você, é que eu acho que assim, mesmo sob uma perspectiva, minha opinião, acho que assim, mesmo sobre uma perspectiva tradicional de consumer welfare, se você quiser ficar ainda dentro dessa perspectiva, acho que a forma mais fácil de encaixar teorias do dano de ecossistemas é percebendo que a fusão em si, ela gera um aumento de barreira estrutural à entrada Uhum. nos mercados adjacentes, né? Então, assim, o problema da fusão talvez seja, né? Aí, como você até fala na tese, né? A gente olha muito fusão conglomerada sobre aquela perspectiva de reciprocal dealing, né? Ou seja, Uhum. você vai ter bundling ou venda casada em relação aos dois produtos. Mas a gente não olha muito para o aspecto estrutural de barreira à entrada, né? Assim, quando um player muito grande começa a fazer essas aquisições para entrar em mercados adjacentes, ele aumenta, talvez, demasiadamente a barreira à entrada nos mercados adjacentes. Porque para você ter outros novos competidores, né, ter novas entradas ali, o cara vai ter que lidar com uma relação de incumbência, com uma vantagem de incumbência muito Uhum. diferente do que tinha antes. Então, se para ficar mesmo no consumer welfare, eu veria que o principal problema talvez seja esse, assim. Sim, não Tá? concordo. E lidar com uma capacidade até mesmo de investimentos maiores do que um ecossistema tem, né? Isso. E expandir mercados. Acho que a gente tá alinhado nesse ponto. E só para responder o Ricardo também, né, sobre essa questão do, da posição institucional do CAD, né, e dos guias eventualmente ficarem um pouco defasados, eu concordo e acho que é por isso que tem que haver uma revisão dos guias contínua e periódica. E da mesma forma, eu acho, assim, acho que é uma crítica válida, mas da mesma forma, eu acho que é importante ter uma opinião institucional da autoridade, assim, uma publicação institucional que sinaliza ao mercado como que um eventual caso vai ser analisado. Ainda que, sim, a gente sabe que há uma liberdade de fugir um pouco dos parâmetros do guia e de acordo com cada caso,
mas importante ter essa análise, essa sinalização para o mercado. E pensar numa revisão periódica dos guias a cada 2, 3 anos e criar grupos de trabalho sobre isso para sempre se manter atualizado, mas sem esse medo de publicar algo, sem esse medo de ficar defasado, porque eu acho que o benefício de publicar uma posição institucional é muito maior que o malefício da falta, do que o malefício de ficar defasado, por exemplo. Acho que o Ricardo também comentou da questão da simetria antitrust que eu coloco no projeto de lei, né, que eu acho que é a terceira proposta. Acho que vai um pouco em linha do PL que foi proposto no passado, de criação de uma categoria diferente de plataformas digitais, na ideia mesmo do DMA, na ideia das propostas americanas, a gente poderia avaliar por número de usuários, por exemplo, não necessariamente por faturamento. E daí, a partir do momento que essa lei especial coloca que plataformas que atinjam X número de usuários, todas as suas operações devem ser comunicadas à Autoridade de Defesa da Concorrência, e daí o CAD pode decidir por pedir a notificação ou não, mas eu acho que o mais importante é a informação, né? Tipo, informar para o CAD criar esse estoque de como o mercado está evoluindo. Da mesma forma, eu acho que nessa questão de cooperação, uma cooperação mais intensa entre CAD e CVM seria muito bem-vinda, assim, porque como no caso do Magalu, todas aquelas operações foram notificadas ao mercado, né, por meio de regulações da CVM. Então, talvez o CAD criar algum grupo de trabalho com a CVM para verificar quem tem divulgado fatos relevantes mais recorrentes sobre aquisições, etc., e ficar de olho nesses players mais especificamente e eventualmente criar alguma obrigação de notificação. Assim, a minha proposta, ela de fato aumentaria o critério de faturamento e teria esse potencial de diminuir o número de casos notificados, mas eu acho que exatamente isso que o debate legislativo da lei de 2011 buscava, era diminuir o número de casos com menor potencial ofensivo, e que a autoridade se preocupasse e gastasse seus recursos humanos e financeiros nos casos mais relevantes. E hoje a gente vê que, pela minha tese, eu vejo que talvez está fugindo um pouco disso, porque está aumentando muito o número de casos da autoridade, e às vezes são casos que não são que de fato, assim, não tem nenhuma preocupação anticompetitiva, mas que acabam entrando lá simplesmente pelo faturamento. Então, a minha ideia do projeto de lei era criar essas 3 categorias escalonadas para tentar se a gente fosse perder a análise de alguns casos pelo faturamento, a gente poderia ganhar alguma coisa pelo valor da operação e poderia capturar outros por essa assimetria antitrust. Acho que essa era a ideia geral do PL. Excelente, Bruno, obrigado. Como sugestão, a única coisa que eu faria seria já indicar, talvez, qual setor ou nesse inciso 3 aqui, já que a gente... claro que também deixaria isso com uma legislação especial, mas talvez já disciplinar aqui algo mínimo aí sobre o que se estaria falando, aí, porque não precisaria de uma segunda lei a respeito, assim, né? Mas outra opção também, que já foi aventada em um estudo que eu li, que poderia ter uma posição intermediária de simplesmente, não uma notificação formal ao CAD com todo preenchimento, mas uma informação dos atos de concentração, e caberia ao CAD também procurar mais informações a respeito, poderia oficiar, caso entendesse que seria um caso problemático, que também não chega a pagar toda a taxa, né, de apresentação, mas o CAD estaria ciente, né, da existência dessas operações. Eu concordo. Eu acho que assim, o objetivo principal é criar esse estoque de casos no CAD, assim, e fazer esse acompanhamento mais de perto. Não é criar um custo adicional às partes, com uma notificação formal e o pagamento da taxa, mas uma mera informação com os dados necessários
uma vez informados, o CAD decide como atuar. O que eu acho que eu identifiquei na tese é que hoje a gente tem esse vácuo de atuação que prejudica a análise, que uma vez que um caso que bate o faturamento é levado, é notificado, a falta de análise daqueles casos anteriores ou a falta de informação daqueles casos acaba prejudicando o entendimento global da operação e de como isso se encaixa na estratégia de business dos agentes econômicos. Tá ótimo. Obrigado aí. Vitor, você gostaria de fazer algum comentário final? Eu acho que se a gente fosse fazer gosto aqui, acho que a gente ficaria ainda muito tempo, mas acho que já falei um bocado. Mais uma vez agradecer aí o Bruno pelo debate. Acho que tem várias questões aí que a gente ainda poderia discutir, e certamente acho que a gente ainda terá outras oportunidades aí. Mas agradecer o Bruno pela generosidade, tanto de compartilhar a tese, mas também de compartilhar as ideias dele, né, se expor ao debate, né, em geral, quando a gente passa por esse processo de doutorado. Nossa inclinação inicial é deixar o arquivo bem escondido em alguma página da internet, só para preencher o requisito, e você não quer mais olhar para o trabalho, porque você já trabalhou tanto nele que você não está mais afim de mexer com isso, né? Mas então é super legal quando a gente vê alguém que tem essa generosidade, não só de discutir, também de estar aberto a debater, né? De apresentar as ideias, né? Vir de peito aberto para dialogar com a gente. Então, Bruno, parabéns mais uma vez, não só pelo trabalho, mas pela postura de querer incitar esse debate e de querer dialogar com quem tem interesse no tema. Não, eu que agradeço de novo, Vitor e Ricardo. Assim, eu sou um fanático do Antitrust, então sentar aqui e debater com vocês é um prazer e ver que o trabalho está reverberando também é uma realização pessoal, assim, uma autoridade que a gente respeita tanto. Então é um prazer para mim estar à disposição de vocês e precisando às ordens. Muito obrigado aí, Bruno. E também aqui eu passo minhas palavras do Vitor aí, né, que te agradecer muito aí, abrilhantou bastante aí o seminário e também nos colocar abertos aí para discutir eventuais aí implementações, guias e etc. Outros trabalhos aí que possam auxiliar aí nessa discussão. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ricardo.